A gente está falando sobre diabetes, como prevenir, como evitar, como tratar também. Tem um exame que a gente falou no início do programa, que é muito importante, obrigatório para quem já tem mais de 45 anos e muito importante para quem quer se prevenir, que mede um exame de sangue que vai medir a taxa de açúcar no sangue. Doutor Ricardo, o que a gente pode, se a gente tivesse um sinal verde, vermelho e amarelo, quais seriam esses níveis para a gente preocupar? Vamos ver aqui no telão, para a gente se preocupar ou não com esse índice, né? Glicose é o açúcar no sangue, em miligramas por decilitro. Se você tem abaixo de 100, não se preocupa, tem acima de 45 anos, dosou, está abaixo de 100, não está dentro de um fator de risco, eu comentei no começo do programa, não tem obesidade, não tem hipertensão, não tem antecedentes na família, fica tranquilo, daqui 3 anos você repete esse exame. Amarelo. Cuidado, você está entre 100 e 126, você já pode ter pré-diabetes. Pré-diabetes é uma doença onde você tem todas as ferramentas para ficar diabético. E nesse momento, se você mudar de vida, passar para a geladeira verde, comer melhor, fazer exercício físico, mudar estilo de vida, quem sabe você não chegue no vermelho, que é o diabetes. Aí sim. Se você tiver uma glicemia de jejum acima de 126, repetida, 2 glicemias de jejum acima de 126, você já é diabético pela glicemia e o tratamento se impõe. Aí não só mudar estilo de vida, como o tratamento com medicamento. É importante repetir esse exame. É importante repetir. Se você pode, como após 8 horas de jejum, tem uma glicemia acima de 126, pode ter havido alguma falha técnica de coleta, ou uma dieta inadequada, algum outro fator que esteja influindo sobre a medida, você recheca, faz esse exame depois de uma semana e se tiver 2 glicemias acima de 126, você é diabetes. Tem diabetes. Alfredo, o Fernando falou do exame de sangue, tem um exame de tolerância também. Tem um exame que, naqueles pacientes em que há dúvida, o paciente bebe glicose, mas glicose mesmo, e mede durante 2 horas, em geral 2 horas, ao seu açúcar. Se depois de 2 horas seu açúcar no sangue tiver mais que 140, você já tem o que a gente chama de pré-diabetes, ou intolerância à glicose. E se for mais que 200, você já é diabético também. É um exame mais refinado que se faz com muito menos frequência do que uma simples tirada de sangue para fazer a glicemia, que é um exame muito simples, né? Pois é, e tem um outro exame também que dá a quantidade de açúcar no sangue nos últimos 3 meses. Quem mostra pra gente é a Natália Ariede. Quanto você coloca de açúcar no seu cafezinho? Bom, cada um sabe, né, o quanto gosta de adoçar as coisas. Agora, quanto açúcar tem no nosso sangue? Como é que faz para saber se temos muito, pouco, se temos diabetes? A gente foi atrás dessas respostas. Doutora, hoje, aqui em laboratório, quantos exames são feitos para diagnosticar diabetes, a glicemia especificamente, e para acompanhamento? Ao todo, são 25 mil dosagens de hemoglobina glicada por mês. O que esse exame mostra? Representa as variações de glicemia nos últimos 3 meses daquele indivíduo. Dá para ver quanto de açúcar tem acumulado no sangue nos últimos 3 meses. E quem mede o risco de diabetes é essa máquina aí. Mas esse é só um dos tipos de exame. O diagnóstico de diabetes pode ser feito pela glicemia de jejum, um jejum de no mínimo 8 horas, pode ser feito pelo teste de tolerância oral à glicose, 2 horas depois de você ingerir uma quantidade específica de glicose, 2 horas você faz a dosagem, ou ainda pela dosagem de hemoglobina glicada, que é mais recente. Doutora, explica pra gente por que pro diabético é tão importante ter o controle da glicemia? O controle da glicemia no paciente com diabetes envolve não só o tratamento dele, como complicações da própria doença do diabetes a médio e longo prazo. A gente sabe que nos casos do diabetes descompensado, nós temos complicações a nível renal, a nível de fundo de olho, membros inferiores. Essas complicações são o que a gente vê. Mas o problema está nos vasos sanguíneos. Quando a gente fala em olhos, a gente sabe que no fundo do nosso olho, a retina, ela é extremamente vascularizada. E você tem um comprometimento desses vasos, eu tenho, consequentemente, um comprometimento da visão. E quem não quer ter nenhuma dessas complicações é o Mark, que é diabético. Eu faço questão de manter um controle intensivo em torno de 8 a 10 vezes por dia. Eu descobri aos 10 anos, né?
O diagnóstico ele foi com sintomas clássicos, né, de fazer muito xixi, beber muita água, muito cansaço. O Mark coloca essa tirinha com sangue no glicosímetro, que mede a glicemia dele. E se tiver alguma alteração... Eu uso hoje em dia também a bomba de insulina, né? A bomba de insulina calcula e libera a quantidade exata de insulina que ele precisa. Então, quando eu fui diagnosticado, a gente media a glicose na urina. Então, era uma forma bastante precária, né? Se a gente for comparar com hoje em dia. Ficou muito mais fácil, né, Mark? Sim, fica muito mais fácil e você se sente muito mais seguro, né? E percebe que o seu controle está muito mais na sua mão. Tantos cuidados para controlar essa doença, que tem um número alarmante, um número assustador, que a gente vai falar aqui agora, justamente para alertar as pessoas para esse cuidado. No mundo todo, a cada minuto, uma pessoa perde um membro do corpo por causa do problema com diabetes, né, doutor? Isso. A cada minuto. A gente tem aqui uma demonstração para a gente ver um quebra-cabeças. O mais comum é o pé, mas existem também amputações de dedos, né, doutor? Dedos, dos pés, e principalmente membros inferiores, né? A amputação é um avanço muito grande da doença. Então, quando o paciente está num estado muito avançado da glicemia, um descontrole associado a outras doenças como diabetes, como hipertensão, açúcar, além do açúcar alto, como a hipertensão, como colesterol elevado, tabagismo, são todos fatores que acabam agravando ainda mais o diabetes, levando à amputação. Também chamando a atenção para a cegueira. A principal causa de perda visual no mundo é o diabetes. Insuficiência renal, diálise, transplante de rim. Então, se você não cuida, não segue uma mudança do seu estilo de vida, não controla com medicamentos, um controle adequado, com hemoglobina glicada, o final é ter complicação do diabetes. Isso pode ser evitado. Esse dado não é uma condenação, é só uma informação. A gente está vendo aqui, é um alerta, isso pode ser evitado. Bom, e tem gente de casa querendo conversar com a gente ainda, olha só, vamos ver quem é. É o Adriano, de Teotônio Vilela, em Alagoas. Há como deixar de tomar insulina e controlar a doença só com alimentação e exercício, doutor Alfredo? Adriano, eu não sei que tipo de diabetes você tem. Se você tiver o diabetes do tipo 1, que é o que aquele rapaz tinha, não, você vai ter que tomar insulina sempre para o resto da tua vida. A não ser que descubram outras formas, por exemplo, vai se desenvolver insulina oral, insulina por boca, insulina nasal, mas por enquanto você tem que tomar injeção. Agora, se você tiver o tipo 2, eventualmente você não precisa tomar insulina. Eu vejo muita gente tomando insulina, sendo diabetes tipo 2 e que não precisam. Mas eu gostaria de fazer um alerta aqui. O rapaz estava fazendo uma bomba de insulina. Bomba de insulina não é para qualquer um. Bomba de insulina você não tem aí sendo distribuída, nem coisas desse tipo. Precisa de acompanhamento médico. A mensagem é: controle o seu diabetes o melhor possível. E felizmente aquela imagem de amputação que o Fernando mostrou lá, e que o Ricardo também, está cada vez mais raro, não é? Porque hoje em dia as pessoas estão se controlando muito melhor. Muito bem. E também não temos mais tempo, doutor. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado. Boa semana. Está só começando, amanhã tem mais, né, Flávia? Amanhã tem mais. Fica agora com a Fátima Bernardes.